Olá, meu nome é Paulo Taizon, eu sou médico dermatologista e hoje eu vou falar sobre o transplante capilar FUE. O que é a sigla FUE? Significa Follicular Unit Excision, que nada mais é que a excisão e seguido da extração da unidade folicular. E a imensa maioria de onde é feita essa extração? É feito da região posterior e lateral da cabeça. É feito a excisão depois da anestesia local da região e é feito a extração unidade a unidade. Normalmente num transplante capilar normal é feito a excisão de milhares delas e depois colocado na região que é necessária, um a um da unidade folicular, que é o que traz naturalidade do resultado. Conforme realizamos o processo de extração, a extração é feita com pequenas pinças delicadas e retirados unidade folicular a unidade folicular. Depois de coletados, colocamos em placas com substância conservadora, em placas de Petri, para depois utilizá-las para colocar na área receptora. A área receptora, depois da anestesia local, é preparada com microponturas feitas com microagulhas ou microlancetas milimétricas para colocar o enxerto um a um. As foliculares elas podem ser colocadas diretamente com pinças ou podem ser feitos com implanters. Os implanters são instrumentos que colocamos o enxerto sem tocar no bulbo. E esse bulbo, sendo mais protegido, a taxa de crescimento ele tende a ser maior. Para você ter uma ideia, uma equipe bem preparada, em que se é colocado feito somente com pinças, a taxa de crescimento varia entre 85% a 90%. E feito com os implanters, há um ganho de 10%, ou seja, poderia beirar muito próximo aos 95% de crescimento. Claro que há outros processos envolvidos, como por exemplo, se foi feito o excesso de anestesia, se houve uma irrigação adequada, se os enxertos ficaram fora do corpo por pouco tempo, que são outros processos que são bastante importantes no crescimento do seu cabelo. Nos primeiros 3 meses, a área receptora que tem os cabelos novos, os enxertados, eles podem cair. Só que o cabelo ele volta a crescer depois disso. Por isso que o resultado do transplante a gente considera de 10 a 12 meses depois. Mas depois de lá pelo 3º mês, você vai estar na pior fase, que é uma fase em que a maior parte do cabelo possa ter caído e os novos que a matriz, o bulbo capilar, ainda até aparecer o couro cabeludo num tamanho considerável, ele demora alguns meses. Por isso que o segundo e 3º mês é a pior fase. E mais ou menos lá no 6º mês vai ter cerca de 50% a 60% do resultado. O nosso corpo, o nosso couro cabeludo principalmente, é constituído de muitos fios. E como é que é feita essa composição da unidade folicular? Na unidade folicular, aqui é o modelo representando dele ampliado. Aqui é um modelo dele de um fio inteiro, fechado, um modelo tridimensional, e aqui é esse mesmo modelo, só que cortado exatamente ao meio. Aqui representando, todas essas aqui são de uma unidade de fio, mas a unidade folicular ela pode ser constituída de 2, 3, 4 ou eventualmente até 5 fios. Os de barba, normalmente, a imensa maioria a gente vê apenas de uma unidade folicular, de uma maneira bem mais grossa. A unidade folicular é constituída principalmente da haste capilar em si, do músculo piloeleitor e a glândula sebácea, que é o que dá oleosidade para o cabelo, dá mais a proteção da haste capilar em si. Mas o que mais interessa do transplante capilar é o bulbo capilar. O bulbo capilar nada mais é que a matriz viva que fabrica a haste capilar. Sem ela, o cabelo não cresce. E aqui perto da matriz, vemos que há irrigação sanguínea. E isso é muito importante para a vitalidade do transplante do cabelo. Por isso que todas as unidades foliculares que são retiradas no mesmo dia, elas são colocadas exatamente no mesmo dia. E qual que é a diferença principal entre o implante capilar e o transplante capilar?
Na verdade, na prática de hoje, são meio que sinônimos, mas o implante capilar é um termo um pouco mais errado, que na verdade o implante é feito de uma coisa artificial. Por exemplo, o implante dentário, o implante de mama, uma coisa que não é do seu corpo. E uma época já foi moda a implantação de fios artificiais. Só que o problema desses fios artificiais é que já não trazia naturalidade e não tem irrigação, ou seja, você só coloca o fio e aquilo é uma coisa estranha para o corpo. Por isso que o implante capilar com fios sintéticos não é uma coisa muito disseminada hoje em dia. Mas há algumas décadas atrás já foi um pouco em moda. Volta e meia acontece de um fabricante ou outro lançar um fio mais novo, mas não tem o principal, que é uma matriz viva, o bulbo capilar. Depois que é colocado no seu corpo, ele vive até a sua morte. Até, inclusive, alguns dias depois de você morrer, ele ainda cresce alguns milímetros. Outro fator bastante importante no resultado do transplante capilar é a espessura do seu fio. E a espessura do seu fio, nem o médico e nem o paciente consegue controlar o tamanho dela. Isso porque é essencialmente genético. Qual que é o problema? Se a pessoa tiver um fio muito fino, ele dá uma cobertura menor. É como se fosse uma árvore muito fina e ela não dá uma cobertura para o couro cabeludo. Só que quanto mais grosso o seu fio for, ele consegue dar uma cobertura melhor. Claro que a quantidade também é importante. E a quantidade, como a gente viu que também tem que ter a questão da qualidade, a quantidade a ser retirada deve ser discutido com o seu médico. E somente o médico experiente ele tem a capacidade de relatar o quanto realmente você possa retirar sem haver comprometimento da cosmética do seu couro cabeludo. E isso é feito de uma maneira mais exata numa consulta presencial. Hoje em dia a gente vê muitas consultas ou pré-avaliações feitas online. É difícil mensurar se realmente você vai ficar satisfeito, porque existem várias questões subjetivas que têm que ser avaliadas. Outro fator muito importante no resultado do seu transplante de cabelo é a quantidade de unidades foliculares da área doadora, porque a quantidade ela é limitada. E quando retiramos essas unidades foliculares, elas não crescem outra. Porque se isso acontecesse, seria muito bom. Porque pacientes muito calvos, ou pessoas que praticamente não existem nada, era só elas fazerem continuamente os transplantes capilares que uma hora iria encher de cabelo. Pacientes muito calvos, eles têm que ter ciência que o resultado é limitado com uma cirurgia só. Aí tem que ser avaliado juntamente com o médico a possibilidade de retirada de pelos corporais ou eventualmente uma expectativa de acordo com a realidade da pessoa. E por isso que é muito importante a consulta. Essas são as etapas básicas do transplante capilar FUE. Agradeço a visualização do vídeo e comente aqui qual é a sua dúvida de transplante do cabelo. Obrigado.